Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. É muito bom entrar na sua casa, entrar no seu carro, entrar no seu ambiente de trabalho, onde você estiver agora, para trazer este conteúdo riquíssimo. Você está diante de um programa que tem fascinado tantas pessoas. Um programa de tanto conhecimento, mas um conhecimento diferente. Um conhecimento espiritual, um conhecimento das Escrituras, o conhecimento de uma ciência bíblica, e tem sido fascinante. Quantos de nós tínhamos desejo de conhecer a Bíblia e não tínhamos quem nos ensinasse? E neste programa, muitos de vocês, eu estou encontrando um lugar onde eu estou aprendendo mais da Palavra de Deus. Você sabe que desde o dia que eu fiquei sabendo deste programa, uma das primeiras alegrias foi de que eu poderia aprender. Claro, temos aquele desejo de transmitir a você, de que chegue até você esse conhecimento, mas a minha primeira alegria foi, eu vou ter a oportunidade de estar com Dom José aprendendo coisas da Sagrada Escritura, que eu sabia que muita coisa seria nova para mim, inédita para mim, aprofundamento para mim. E lógico, eu sabia que para você seria muito importante, seria muito especial também. Você sabe que este programa ele tem a característica de ser muito profundo, é muito profundo. Então ninguém aqui, esse programa não é raso, não é raso. É um programa que você pode oferecer para qualquer pessoa, inclusive para sacerdotes. É um programa que não é raso, mas ao mesmo tempo tem uma linguagem simples, tem uma linguagem que eu entendo, que você entende, que aquela pessoa que não sabe nem ler nem escrever, ela escuta e fala, eu estou entendendo o que eles estão falando. Então é uma alegria ter você aqui. Eu quero acolher você que está na TV Século XXI, seja muito bem-vindo. Eu quero acolher você que está no meu canal do YouTube, Frei Gilson / Som do Monte, você que está no canal do YouTube de Dom José Francisco Falcão. Nos programas passados, nós estávamos falando sobre os evangelhos, e foram longos programas, foi maravilhoso, porque 4 evangelhos, e vimos isso na tradição da igreja, nos padres da igreja. Vou falar mais do programa passado, onde nós conversamos sobre o Cristo histórico. Os evangelhos são históricos? E aí perguntamos para Dom José, o Cristo histórico, o Cristo da fé foi tão importante. Fiz aquela pergunta para Dom José sobre a ciência. Nós cristãos só acreditamos naquilo que um laboratório pode pesquisar, e foi tão importante a resposta de Dom José. E no último programa, eu perguntei para Dom José como que esse evangelho foi transmitido. E Dom José, com o Catecismo da Igreja Católica, inclusive no parágrafo 76, nos explicou que esse evangelho, por ordem do Senhor, foi transmitido de forma oral e de uma forma escrita. Ou seja, como que esse evangelho chegou até nós? De uma forma oral e de forma escrita. Vamos continuar, e eu já tenho uma pergunta para Dom José em seu nome. Aliás, vamos antes acolhê-lo, é uma alegria tê-lo aqui conosco mais uma vez. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Frei Gilson, alegria estar aqui. Dom José, o senhor nos disse no programa passado que o evangelho se transmite de uma forma oral e de uma forma escrita. Eu creio que da forma escrita já ficou muito claro para nós de que muitos escreveram e que tinha escritos falsos e escritos verdadeiros. E ao longo do tempo a igreja foi discernindo e vendo qual era o verdadeiro, qual era o falso. Nossa, acho que não temos dúvidas mais sobre isso e acreditamos que o que está em nossas mãos passou pelo crivo da igreja, pelo discernimento da igreja, e que todos os que estão em nossas mãos foram inspirados por Deus. Agora, quando se fala de uma forma oral, a gente aqui temos aquele costume de dizer que quem conta um conto aumenta sempre alguma coisa. Então alguém pode se perguntar, mas se foi transmitido de forma oral, não poderia se perder muita coisa, aumentar muita coisa? E qual é a garantia que nós temos de que essa pregação oral
é o que de fato chegou dos lábios dos apóstolos, por exemplo? A garantia, os próprios apóstolos. Tem uma carta, eu gosto muito do começo dessa carta, onde São Paulo está enfesado. O que é enfesado? O sangue dele deve ter subido a cabeça. E ele escreveu o começo da carta aos Gálatas. Galácia era uma região da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. Sim. E ali havia uma comunidade cristã, aliás, em várias cidades. E hereges, particularmente oriundos do judaísmo, os judaizantes, andaram disseminando aquilo que sempre foi um problema para a igreja primitiva. E o problema foi aquele que levou São Paulo, Barnabé e os apóstolos a uma reunião em Jerusalém para tratar dessa questão. Para se salvar, é preciso ou não observar a lei de Moisés, como entendem os escribas e fariseus? É preciso observar o sábado, sim ou não? É preciso se circuncidar, sim ou não? Então, aí vai nascer, depois dessa discussão, vai amadurecer no coração do apóstolo Paulo a teologia da graça e da justificação, que se encontra dentre as 13 cartas dele, principalmente na carta aos Romanos e na carta aos Gálatas. O homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. É a síntese da doutrina do apóstolo Paulo sobre a justificação. Ocorre que os judaizantes continuaram a pregar isso. Aí São Paulo, enfesado com o sangue parecido com o sangue dos alagoanos, mas ele não era alagoano, ele era turco, ele era de Tarso, na Cilícia, e aí ele vai dizer, dentre outras coisas, carta aos Gálatas, você já está aqui com ela, se alguém pregar um evangelho diferente daquele que foi pregado, seja anátema, ainda que seja um anjo e assim por diante. Ou seja, pregadores havia na igreja. Heresias também acossavam a igreja. São João vai chamar os hereges do seu tempo de sinagoga de Satanás. Outra corrente dos hereges, os ebionitas, outra corrente dos hereges, Jezabel. Jezabel era a esposa de Acabe, aquela que odiava Sim. o profeta Elias, lembra? Sim. Que o perseguiu para matá-lo depois que ele matou os 450 sacerdotes de Baal. E aí ele teve que fugir para o Monte Horebe. Pois bem, então, já no Novo Testamento temos provas da difusão, da disseminação de heresias. E uma delas deixava particularmente São João preocupado. Na primeira João, na segunda João e na terceira João, aquele que disse que Jesus não veio na carne. Esse não é de Deus, esse não tem o Espírito de Deus. Doutrinas estranhas, dias virão em que os homens não suportarão a sã doutrina, diz o apóstolo se dirigindo a Timóteo. Ou seja, já temos provas, aliás, fartas, nos Atos dos Apóstolos e também nas cartas do apóstolo Paulo, nas epístolas católicas, na carta e também no Apocalipse de São João, da disseminação de doutrinas, o crivo da igreja. A vigilância dos apóstolos, os escritos dos apóstolos. Pronto, essa é a segurança Entendi. Que nós temos durante a vida dos apóstolos. Com eles morrendo, vêm os sucessores deles, os bispos. Então, enquanto eles estão vivos, os apóstolos são a segurança. Quando eles morrem, os bispos, sucessores dos apóstolos, são a grande segurança. Ou seja, assim como houveram escritos verdadeiros e falsos, e os apóstolos falavam, não, isso é verdadeiro, isso aqui é falso, e aí a própria igreja foi discernindo, assim também oralmente haviam pregações verdadeiras e pregações falsas, e os apóstolos iam guardando, opa, isso não tem nada a ver com o que nós estamos pregando, e a própria igreja foi discernindo e falando, isso está de acordo, isso não está de acordo. E muito bom, muito bom. E outra coisa muito importante, eles não só disseminavam com os lábios e com as escritas, mas como também procuravam escrever cartas, atribuindo essas cartas ao apóstolo Paulo. Ou seja,
aquilo que nós chamamos de delito, fake news, né? Mas não é só uma fake news, não. Quando você escreve alguma coisa e atribui, assina lá para que as pessoas saibam que, na verdade, não foi você, foi outro. Como é que se chama isso? Estelionato? Não, como é? Falsidade ideológica? Falsidade ideológica. Pronto, o apóstolo Paulo diz isso. Estamos a 1 minuto. Frei Gilson, na volta, por favor, queira retomar esse assunto, porque São Paulo é uma coisa até engraçada. Essa aqui vai a minha assinatura, sou eu mesmo. Essa é a assinatura, Paulo. Ele começa a assinar as cartas dele, porque dentro da igreja essa maldade de se escrever uma carta e colocar um monte de heresia e colocar a assinatura de Paulo como se fosse São Paulo. Não é o fim da picada, não é o cão chupando manga. Pois bem, então retome isso no próximo bloco, por favor. Veja que haviam muitos enganadores, né? E a palavra de Deus está cheia de correções a esses enganadores, falsos profetas, falsos pregadores, os anticristos, há muitos no meio de vós. Então, o programa de hoje está bom demais e só está começando, então não sai daí não, tá bom? Vamos fazer hoje muitas perguntas e vamos entendendo como este evangelho chegou até nós, como que ele foi transmitido. Um breve intervalo e nós já retornamos. Estamos de volta ao programa Força de Deus. O programa de hoje está bom demais. E olha, nós terminamos o bloco anterior, Dom José nos provocando e dizendo que muitos escreviam e atribuíam a si essas cartas, ou seja, enganadores, pessoas enganadoras. Já naquela época, umas malas sem alça, segundo Dom José Falcão. E aproveito também para perguntar, o senhor fala isso em escrito e na fala também talvez havia, por exemplo, Paulo disse isso, mas sem ter dito. Eu lembro quando era pároco, as pessoas na paróquia às vezes falavam muito isso. O padre falou isso, mas eu nunca falei isso. Eu nunca falei isso. Por que você não me perguntou? Então, o que o senhor está falando de escrito devia ter também da forma oral. Mas vamos às provas. O senhor disse que ia nos provar que pessoas enganavam e Paulo talvez era enérgico nessa hora. Vale a pena depois vocês, por curiosidade, mas também por estudo, folhear o finalzinho de todas as cartas de São Paulo. Final. Começando por Romanos. Na carta aos Romanos, quem escreveu foi Tércio. Mas não é dito que contém a assinatura de Paulo. Romanos. São Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios. No finalzinho, ele não assina a carta. Mas todo mundo sabe que a carta é dele. Finalzinho da segunda aos Coríntios, mesma coisa. Ele não assina. Mas todo mundo sabe que é a letra, ou então um amanuense que escreveu Paulo ditando, e o amanuense escreveu, como Tércio escreveu a carta aos Romanos. Leia depois o último capítulo. Eu, Tércio, escrevi essa carta. Foi no programa antepenúltimo que a gente viu isso? Sim, algum dos programas, não lembro qual, mas o senhor citou. Tércio. Exatamente. Então, Romanos não tem assinatura, nem 1 aos Coríntios, nem 2 aos Coríntios, nem a carta aos Gálatas, nem a carta aos Efésios, nem a carta aos Filipenses. Mas na carta aos Colossenses, bem mais adiante, São Paulo descobre que andam falsificando as cartas dele. Aí é a primeira vez que ele vai ele vai começar a assinar as cartas. E ele mesmo vai dizer, essa assinatura aqui é minha, do meu próprio punho, para que ficasse bem claro que é ele que está assinando. Colossenses, capítulo 4, versículo 18. Ou seja, o que o senhor disse é o seguinte, talvez não precisasse, não tinha-se aquela necessidade. Agora parece que há uma necessidade, por isso que ele vai começar a assinar. Exatamente. Minha saudação de próprio punho, Paulo, em letra maiúscula. Lembrai-vos das minhas cadeias, a graça esteja convosco. São Paulo aqui está preso, lógico, por isso está falando das cadeias. Provavelmente, alguns dizem que foi a prisão de Filipos, aquela do carcereiro, lembra? Outros dizem que foi a prisão em Éfeso, não sabemos.
onde ele escreveu. Temos uma hipótese e a gente vai colocar naquele quadro no finalzinho do estudo da introdução aos evangelhos. Bem, mas o problema continuou. Então, primeiro aos Tessalonicenses ele não assina, mas a segunda aos Tessalonicenses, Tessalônica é uma cidade da Grécia, quando ele escreve a segunda carta aos Tessalonicenses, parece que o problema continuou e estava mais grave. Aí ele precisou dizer, por favor, segundo aos Tessalonicenses 3, de 17 a 18, olha a preocupação dele nos escritos dele. Ele agora está tomando mais cuidado, está sendo mais rigoroso. Vamos ler os 2 últimos versículos. A saudação vai de meu próprio punho, Paulo. É esta a minha assinatura em todas as minhas cartas. É assim que eu escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Oh, meu Deus do céu, não deixar o santo apóstolo Paulo em paz. Então ele precisa dizer, de meu próprio punho, Paulo, é essa mesma, viu? É assim que eu escrevo, viu? Não com esse jeito alagoano. Mas já era um problemão? Ora, se eles faziam isso, os hereges, com as cartas de São Paulo, isso prova várias coisas. Primeira, São Paulo era tido como um guardião da fé, e a palavra dele, e a carta dele, gozava de uma autoridade imensa. Chegou uma carta de Paulo. Paulo é Paulo. Paulo é Paulo e pronto. O que Paulo diz está dito. Então, os adversários viam nisso, né? Vamos difundir, criar uma carta aqui, vamos atribuir, né? Uma inteligência artificial daquele tempo, né? De imitar a voz, no caso aqui, imitar a escrita ou a assinatura. E São Paulo, como sofreu, precisou, a partir de Colossenses, tomar essa iniciativa. Já havia sim, e era um problema na igreja primitiva. Então, isso também prova, outra prova, do zelo e da autoridade, da vigilância dos apóstolos diante dessas doutrinas normalmente pregadas. Quem é que consegue segurar a língua? Quem é que consegue, né? Agora, você consegue advertir a comunidade, tomem cuidado, se vocês ouvirem um evangelho diferente daquele que eu preguei, no início da carta aos Gálatas, como a igreja se defendia desses ataques. Vamos à carta aos Gálatas, que é uma das aberturas mais... Não, na verdade, é a abertura mais violenta, no bom sentido, violenta entre aspas. São Paulo aqui está indignado com o que estavam fazendo com a igreja na Galácia. Repare que todas as vezes, São Paulo já começa no versículo 1 enfesado. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por meio de algum homem, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos, etc, etc. Veja, no versículo 6, muito estou admirado de que tão depressa passeis daquele que vos chamou. A problemática aqui é a difusão de heresias. Aí São Paulo vem com 3 quentes e 2 fervendo, dizendo o seguinte, versículo 8, por favor. Mas ainda que alguém, nós ou um anjo baixado do céu, vos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anátema. Repito aqui o que acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente da que recebestes, seja ele excomungado. Pois bem, e mais na frente ainda ele vai voltar à carga chamando os Gálatas de doidos. Doidos. Capítulo 3, versículo 1. Os hereges lá estavam conquistando almas. E os cristãos de lá estavam voltando para a prática do judaísmo. Por favor, atenção, pegue o seu dicionário aí, e descubra qual é o sentido da palavra insensato. Viu? Depois eu vou ver, por favor, dona Luciana, que esteja aí procurando, depois eu vou perguntar para a senhora qual é o sentido da palavra insensato. Tradução da Bíblia Ave Maria. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou a vós ante cujos olhos vos foi apresentada a imagem de Jesus Cristo crucificado? Veja, aqui o capítulo 3 vai ser um paralelo muito bonito que São Paulo vai fazer entre a lei e a fé,
e depois, a partir do versículo 15, entre a lei e a promessa. Bem, toda a carta aos Gálatas versa principalmente sobre essa problemática. Os judaizantes conseguiram mexer com a cabeça dos cristãos, fazendo-os acreditar que era necessário, dentre outras coisas, se circuncidar e observar a lei de Moisés para a salvação. São Paulo vai dizer, mas isso é inadmissível, porque assim sendo, se assim fosse, Jesus Cristo teria morrido em vão. O homem não é justificado pela prática da lei de Moisés, mas pela fé em Jesus Cristo. Descobriu já o sentido da palavra insanidade. Não é doido? Doido, lelé do quengo, lelé do quengo. São Paulo chama-os de loucos, né? Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, vai dizer que aquele que disser que o seu irmão é louco, ele vai ser réu, né? Em Mateus capítulo 5. Isso não se aplica exatamente a isso, até porque Jesus também chamou Cleofas e seus... gente sem inteligência, né? Chamou de burrinhos. De lelé do quengo, Cleofas e o seu companheiro. São Paulo, interpretando a frase de Jesus, quem chamar o seu irmão de louco, significa, quem chamar o seu irmão de louco, sem fundamento. Sem fundamento. Sem fundamento, né? Sem fundamento. Porque o próprio Jesus chamou Cleofas e o seu companheiro de sem inteligência. E São Paulo chamou os Gálatas de lelés do quengo, em linguagem alagoana. Por favor, a tradução aqui não é lelé do quengo. A tradução de Gálatas capítulo 3 é insensato. Traduzindo num bom dicionário língua portuguesa, doido. Lelé do quengo, hein? Essa é boa. É linguagem de Alagoas, por favor, esqueça. Quantos lelé do quengo tem hoje pelo mundo espalhados? Muito bom estar aqui vendo a palavra de Deus. Dom José está nos provando na Sagrada Escritura a confusão que havia e os apóstolos tentando guardar esse patrimônio. Enquanto Dom José vai falando, minha cabeça vai viajando, vai tentando entrar na história, eu vou tentando fazer a imagem do que ele está dizendo, e eu fiquei imaginando os apóstolos em alguma hora sentindo falta de Jesus. O mesmo problema que Jesus enfrentou, nós estamos enfrentando, esse povo de cabeça dura e não sei o quê, mas eles se mantiveram firmes e nos trouxeram. E o bonito é isso, nós estamos falando de transmissão. Se o Evangelho chegou até o Frei Gilson, se o Evangelho chegou até Dom José Falcão, se o Evangelho chegou até você, é porque estes homens, e Paulo é um deles, eles não desistiram, eles foram firmes, eles enfrentaram, eles guardaram o depósito da fé, eles guardaram as palavras de Jesus. Então, o que chegou até nós é verídico, é verdadeiro. O que chegou até nós é forte, é impactante. O que chegou até nós é capaz de mudar as nossas vidas. O programa está bom demais. Nós vamos fazer um breve intervalo e nós já retornamos. Estamos de volta ao programa Força de Deus. Está bom demais o nosso programa hoje. Eu tenho certeza que você em casa está aproveitando. Eu tenho certeza que você em casa está rindo também, brincando. Aqui a gente tenta fazer também um ambiente muito leve para você. É muito bom estarmos juntos. Ficou muito claro que a transmissão do Evangelho, como que esses Evangelhos chegaram até nós? De uma forma oral e de uma forma escrita. Isso ficou muito claro para nós e ficou também muito claro como que os apóstolos defenderam as duas coisas. Tanto a pregação oral, Dom José mostrou aqui para nós em Gálatas, como que ele defendeu pessoas que estavam pregando diferente. Mesmo que um anjo baixe aqui, olha que forte isso, mesmo que venha um anjo aqui, vocês não vão acreditar nele. Não pode ser diferente do que nós pregamos. E por que isso? Porque nós temos certeza de que o que estamos falando foi o que o Jesus falou. É a guarda do que Jesus falou. Esse evangelho chegou até nós de uma forma oral
e de uma forma escrita. A minha pergunta para Dom José agora é: vamos aprofundar isso? Vamos? Eu quero convidar você, vamos aprofundar isso? Porque, Dom José, a minha pergunta é: como tudo isso começou e como tudo isso terminou? Se o Evangelho foi transmitido de forma oral e de uma forma escrita, começou quando e terminou, se é que terminou quando? Terminou, sim. A revelação escrita, a revelação positiva, acabou com a morte do último apóstolo, que foi, segundo uma consolidada tradição, o apóstolo João, autor do Apocalipse. Portanto, nada pode ser incluído, pode ser acrescentado na revelação que teve o seu final com a redação do último livro que integra o cânon bíblico. Eu já ouvi pessoas afirmando, ouvi já muita gente afirmando que a revelação acaba com a morte de João, o último apóstolo. Mas também já vi pessoas afirmando que a revelação acaba com a morte, com a ascensão de Jesus Cristo. Não. Se você diz que a revelação acaba com a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, todo o Novo Testamento é recusado. Porque os evangelhos, aliás, as cartas do apóstolo Paulo, as primeiras, são as mais antigas do Novo Testamento. E São Paulo só vai se converter lá para o ano, talvez, não sei, 44 da era cristã. Alguns anos depois de Pentecostes. Pentecostes foi quando Jesus tinha 33 anos, não é? São Paulo mais ou menos era coetâneo de nosso Senhor Jesus Cristo. A datação das cartas do apóstolo Paulo não vamos tratar agora, a gente vai tratar mais para frente. A data aproximada de cada uma delas. Se você diz que a revelação acabou com a ascensão de Jesus, isso quer dizer que todos os livros que foram escritos do Novo Testamento, todos sem exceção, não são revelados. Então você joga fora todo o Antigo Testamento. Quem disse isso? Não me diga quem disse. Se disse isso, é um herege. É um herege. Não me diga. Descartamos essa hipótese na hora. A revelação acaba com o último escrito do Novo Testamento, que pode se identificar, e de fato, minha opinião, se identifica com a morte do último apóstolo. Mas do ponto de vista da escrita, quando o último escrito foi redigido. No caso, muito provavelmente, o Apocalipse de São João. Ficou claro, ficou claro. Talvez essas pessoas, quem comenta assim, entende que Jesus é a revelação, aquela coisa... Jesus é. Em Jesus o Pai, em Jesus o Pai disse tudo, tal, então quando ele subiu aos céus acabou. Só que não podemos descartar os apóstolos, certo, as mãos de Cristo, né? Exatamente. Ok, mas é isso, Dom José, a pergunta continua. Quando tudo começou então? Perfeito. Foram 3 fases. Essas fases, aqui é a posição oficial da igreja. No ano de 1964, eu iria nascer no ano seguinte, no dia 21 de abril de 1964, a igreja publicou um importante documento pela Pontifícia Comissão Bíblica. Esse documento, uma instrução, Sancta Mater Ecclesia, isto é, Santa Mãe Igreja, Sancta Mater Ecclesia. E nesse documento nós temos as 3 fases por que passaram o ensinamento e a vida de Jesus até chegar até nós. Como o mundo passou a saber, como as pessoas passaram a saber que existiu Jesus de Nazaré, que morreu Jesus de Nazaré, que ressuscitou Jesus de Nazaré, que subiu ao céu, que enviou o Espírito Santo, etc. 3 fases. Eu proponho, Frei Gilson, que nós apresentemos as fases, lendo, vai aparecer aí na sua tela,
e a gente teça alguns comentários. Isso é importante, essa didática é para que fique bem claro que o Evangelho, que os Evangelhos, que o Novo Testamento, que os 27 livros do Novo Testamento não caíram do céu prontinhos. Foi um longo processo de praticamente 100 anos. Primeira fase. Cristo, nosso Senhor, escolheu discípulos que o acompanharam desde o início, viram suas obras, ouviram suas palavras, estando assim em condições de tornarem-se testemunhas de sua vida e de seu ensinamento. O Senhor, quando expunha de viva voz sua doutrina, seguia as formas de pensamento e de expressão então usuais, adaptando-se assim à mentalidade dos ouvintes e fazendo com que seu ensino se imprimisse firmemente na memória deles e pudesse ser guardado com facilidade pelos discípulos. Estes perceberam bem os milagres e os demais acontecimentos da vida de Jesus como fatos operados e dispostos com a finalidade de levar a fé em Cristo e de aceitar com fé sua mensagem de salvação. Pronto. Primeira fase. Vocês estão vendo, vocês estão ouvindo, vocês estão aqui presentes, vocês estão acompanhando, testemunhando, sendo protagonistas destes fatos. Jesus vai dizer aos discípulos de João Batista: Senhor, dize-nos, o João Batista mandou perguntar, tu és o Messias ou devemos esperar outro? Vão dizer a João: os mortos ressuscitam, os cegos veem, os coxos andam. Vão dizer para ele aquilo que vocês viram. Pronto, essa é a primeira fase, a fase da escuta. E eles ficaram maravilhados com os ensinamentos de Jesus. Assim termina o capítulo 7 do Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus, versículo 28. Vejam, Jesus prega, depois eles ficam maravilhados. E isso vai para a memória deles. Não somente a multidão, mas os apóstolos que estão ali estão vendo, estão assim, meu Deus, quem é esse a quem até o vento e o mar obedecem? Pois bem, eles ficam extasiados. Versículo 28. Quando Jesus terminou o discurso, a multidão ficou impressionada com a sua doutrina. Com efeito, ele a ensinava como quem tinha autoridade, não como os seus escribas. Então, essa é a primeira fase. A fase em que Jesus está pregando, está realizando prodígios, Jesus está no seu ministério. Ali a preocupação é que eles estejam perto, ali é que eles vejam, que eles ouçam. Jesus também toma esse cuidado, chama todos eles assim à parte e explica o sentido das Escrituras. É esse contato de proximidade com Jesus. Essa é a primeira fase. E eles vão memorizando, e eles vão guardando. Quem sabe até eles vão relacionando fatos com lugares. Jesus disse isso no monte. Jesus fez aquilo no mar da Galileia. Jesus fez aquilo em Caná. Jesus fez aquilo em Gadara. Os gadarenos lá dos porcos. Jesus disse aquilo em Cesareia de Filipe, tu és Pedro sobre esta pedra. Jesus se transfigurou naquele monte. Então, esse trabalho de guardar, digamos assim, na memória, o texto não fala em nenhum que eles anotaram, mas também não está excluído isso. Que alguém fosse anotando no seu caderninho, como muitos de vocês estão anotando aí com um papel, uma caneta. Enfim, essa é a primeira fase. Uma fase informal, nada de científica, nada de escrita, é a fase da convivência com o nosso Senhor. Seria aquilo que nós já lemos aqui, o que temos visto com os nossos olhos, 1 João, capítulo 1, né? Exato. O que temos visto com os nossos olhos, o que temos contemplado com as nossas mãos,
e tem apalpado no tocante ao verbo da vida, porque a vida se manifestou e nós a temos visto. É verdade. Então essa é a primeira fase. Essa é a primeira nós estamos fase. vendo, nós estamos tocando, nós estamos testemunhando isso. Perfeitamente. Então, essa é a primeira fase. Vamos saber quais são as outras fases, então não sai daí não, porque vamos para o nosso último bloco. E Deus ainda tem muito a nos ensinar, a falar conosco. O programa de hoje está bom demais. Até daqui a pouco. Estamos começando o nosso último bloco, o programa está terminando. Está uma bênção o programa de hoje. Sabe que sempre é uma alegria ter você aqui conosco. Dom José está nos explicando que houveram fases dessa transmissão, de como os evangelhos chegaram até nós. E ficou muito claro no bloco anterior que a primeira fase, eu vou até ler, eu acho, porque o texto parece que resume tudo que o senhor falou. A primeira fase é essa, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos olhos, o que temos contemplado, as nossas mãos têm apalpado no tocante ao verbo da vida, porque a vida se manifestou, nós a temos visto, damos testemunho e vos anunciamos. Então essa é a primeira fase da transmissão. É suficiente o que dissemos até agora? Podemos ir para uma segunda fase? Sim, Frei Gilson. É o próprio contato, a própria presença dos apóstolos e dos discípulos no ministério de Nosso Senhor, vendo Jesus realizar prodígios, ouvindo Jesus pregar, os seus ensinamentos, sua reação diante dos adversários não da parte dele, mas dos escribas, dos fariseus, dos doutores da lei, todos os acontecimentos prodigiosos, as multidões, aonde Jesus vai, onde ele está, o que está fazendo, todos os acontecimentos, e eles estão absorvendo, eles estão experimentando, eles estão memorizando, eles estão guardando, eles estão ficando maravilhados, como as multidões. Eles estão também com interrogações: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Essa é a primeira fase. A transmissão aqui, digamos, ela é presencial, a experiência é muito próxima, estão pertinho de nosso palpável. Senhor. Exatamente. O prólogo da primeira carta de São João descreve isso. Jesus está transmitindo, ele, sua pessoa, os fatos que ele protagoniza e os seus ensinamentos. Essa é a primeira fase. Então estamos ansiosos. Lembrando que Dom José está no documento da Pontifícia Comissão Bíblica, Instrução Sancta Mater Ecclesia. E aí, qual seria então a segunda fase? Entendemos a primeira, qual seria a segunda? Bem, vamos lá. Aspas. Os apóstolos anunciavam antes de tudo a morte e a ressurreição do Senhor, dando testemunho de Jesus. Narravam fielmente sua vida, repetiam suas palavras, tendo presentes ao pregar as exigências dos diferentes ouvintes. Depois que Jesus ressuscitou dos mortos e sua divindade apareceu de modo claro, a fé não somente conservou a memória dos acontecimentos, mas a consolidou, porquanto aquela fé se fundava sobre aquilo que Jesus tinha feito e ensinado. Em razão do culto com o qual, em seguida, os discípulos honraram a Jesus como Senhor e Filho de Deus, não se verificou uma sua transformação em pessoa mítica, nem uma deformação da sua doutrina. Constantes no ministério da palavra, pregaram usando modos de expor adaptados ao seu fim específico e à mentalidade dos ouvintes, porquanto eram devedores aos gregos e aos bárbaros, aos sábios e aos ignorantes. Com efeito, podemos distinguir na pregação que tinha por tema Cristo catequeses, narrações, testemunhos, hinos, doxologias, preces
e outras semelhantes formas literárias que aparecem na Sagrada Escritura e estavam em uso entre os homens daquele tempo. Segunda fase. Primeira fase, eles experimentaram, eles viram, eles ouviram, eles apalparam, eles experimentaram, eles foram testemunhas oculares, etc. Segunda fase, eles pregaram. Mas aqui é preciso distinguir. Existe uma fase da pregação dos apóstolos que é pré-pascal. Lembra quando eles foram enviados 2 a 2? Sim. Portanto, foram enviados para pregar. Jesus ainda com eles. Sim, Jesus ainda com eles. Só que eles não podiam pregar a ressurreição. Lógico, Jesus não ressuscitou. Não podiam pregar a cruz, porque Jesus não tinha sido crucificado. Eles pregaram aquilo que eles até então ouviram do Senhor Jesus. Seus ensinamentos. Quem era Jesus? Não, mas Jesus é Deus. Ainda Jesus não tinha revelado isso. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, vai ser somente em Mateus 16. Esse texto que diz que Jesus enviou os 2 a 2 é Mateus 10. Mateus 10. Então, a pregação deles, o objeto da pregação deles, estando Jesus vivo, foi muito limitado. Chegou o profeta, chegou o Messias, é Jesus. Mas é um Messias, né? Tá bem? Mas eles não podiam pregar, repito, a paixão de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, porque Jesus nem tinha ainda falado disso para eles. Ficou claro? A pregação deles antes da ressurreição de Jesus houve. Mateus 10, eles foram enviados para curar, para expulsar os demônios, etc. Voltaram felizes, etc. Os demônios a nós se submetem. Não, não se alegrem por isso, se alegrem porque o nome de vocês está escrito nos céus. Lembra disso? Sim. Pois bem, então pregaram. Mas após a Páscoa, e precisamente Pentecostes, aí não. Aí já é a ressurreição de Jesus. É o núcleo da fé. Este Jesus que vós matastes, Deus o ressuscitou. Lembra disso, do primeiro discurso de São Pedro no dia de Pentecostes? Pois bem. Então, e isso vai se alastrando pelas comunidades cristãs, Judeia, Samaria, Galileia. Jesus mesmo disse, e sereis minhas testemunhas. Atos capítulo 1, versículo 8. Judeia, Samaria, Galileia, até os confins... Até os confins do mundo. Da terra, os confins da terra, os confins do mundo. Perfeito. Então, aí você tem as comunidades já em Antioquia, Alexandria, Egito, Antioquia na Síria, hoje Turquia. Depois você tem as comunidades da Ásia Menor, você tem Mileto, você tem as igrejas do Apocalipse, você tem, dentre elas, Éfeso, Esmirna, Sardes, Tiatira, etc. E São Paulo chega a Roma, já tem uma comunidade lá. São Paulo... Aí vem as viagens missionárias do apóstolo Paulo, né? Todas as cidades que ele visita. Pois bem, então, nessas comunidades, o que é que nós temos? Nós temos relatos que eles ouviram. Não, Paulo pregou, Pedro pregou, a pregação deles. Nós temos que reproduzir, hinos, catequeses, a liturgia começa a se formar, já temos nos Atos dos Apóstolos, e eles se reuniam nas casas para partir o pão, que é uma expressão que designa a Eucaristia. Essas catequeses eram demoradas, as homilias eram demoradas. São Paulo, no capítulo 20 dos Atos dos Apóstolos, celebra uma missa que começa de noite e termina às 6 da manhã. A noite toda fazendo uma homilia. Para quem acha que a homilia de Dom José Francisco é demorada, não é não. É rapidíssima em comparação com a do apóstolo Paulo, que durava a noite inteira, até com direito à morte do menino coitado que estava numa janela. São Paulo pregando, o menino cai, morre, ele interrompe a homilia, impõe as mãos no menino, o menino volta a viver e São Paulo continua a homilia até 6 horas da manhã. Então, essa era a preocupação, pregar e pregar. Hinos, catequeses, louvores, bênçãos, os primeiros hinos cristológicos vão já sendo redigidos, e alguns deles a gente percebe no Novo Testamento, nos Atos dos Apóstolos, em várias cartas, uma pequena síntese das principais verdades da fé,
Cristo se encarnou, Cristo se humilhou, Cristo serviu, Cristo morreu, foi exaltado, etc., foi glorificado, virá para julgar os vivos e os mortos. Pregação, essencialmente, da igreja. E essa pregação antes da morte e ressurreição de Cristo e depois também. Só que antes... Certo. Antes é Mateus capítulo 10, sim, né? Exato, eles foram enviados. O próprio Jesus os envia a pregar. Só que eles não podiam pregar o núcleo da nossa fé, que é a morte e a ressurreição de Jesus. Então, Dom José Falcão, ficou claro para nós. Então, a primeira fase desta transmissão é o que temos visto, o que temos ouvido, o que temos tocado. Nós temos apalpado isto. Segunda fase, eles começam então a pregar. Essa fase, segunda fase, tem a dimensão pré-pascal e a pós-pascal. Isso. Sim. Então, ou seja, vai entendendo que Dom José está nos explicando como isso chegou até nós. Então, primeiro eles fizeram a experiência. Não tem como eu falar do que eu não experimentei. Isso é até importante. Quem deve ser um pregador? Quanta gente quer pregar, mas nunca experimentou? Você nunca experimentou de Cristo, você quer pregar Cristo para as pessoas? Então, isso nos ensina muito. Então, o primeiro passo, primeira fase, eles experimentaram, eles tocaram, eles ouviram, eles experimentaram. Segunda fase, depois de eu ter experimentado, até aquela coisa, né? Esse bolo que eu comi, Dom José, é tão bom, o senhor tem que experimentar. Então, esse Jesus que eu experimentei, ele é tão bom, é uma boa nova, é uma boa notícia e você vai ter que experimentar o que eu experimentei. Então, esta é a segunda fase. Já estamos ansiosos, então, o programa está acabando. Estamos ansiosos para saber qual é a terceira fase de como isto chegou até nós. E no próximo programa você vai descobrir. Deus abençoe a sua presença aqui e a cada programa nós vamos nos enriquecendo. Obrigado, Dom José Falcão. Pedimos a sua bênção. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Espírito Santo.